Fala, meu lindo! Minha linda! Nós estamos em São Paulo. Agora, todos os meses, nós gravamos o Fôlego da Semana aqui em São Paulo. E tem uma fila de espera, porque... Bom, tem que ter, porque senão dá confusão. Então, se você quer estar na próxima, tem um link de fila de espera aqui na descrição do vídeo em algum lugar. Mas hoje, eu quero que você entenda que nosso motivo de estar uma vez a mais por semana aqui é para que a sua fé amadureça de uma maneira que nenhuma dúvida possa roubar a sua fé em Jesus. Para que nenhum passarinho pouse na sua cabecinha e tire a semente que foi plantada, mas que pelo contrário, que a semente lançada dentro de você, ela gere frutos extraordinários e mude a sua vida enquanto nós estamos nessa breve passagem na terra. Obrigado pelo apoio. E a mensagem é como saber quando é a voz de Deus. Bom, se Deus está falando hoje aqui nessa gravação, que a luz pisque uma vez. Devia ter combinado com o técnico. Se Deus está falando comigo, que a cor do LED mude, que dê um raio. Não, agora foi combinado. Essa é a parada. A nossa fé com Deus, na maioria das vezes, está conectado a sinais que a gente pede do nada, para coisas que não refletem a voz de Deus, mas a nossa vontade. Basicamente, nós temos algumas vozes que dominam a nossa cabeça. E eu sei que isso vai ser talvez complexo um pouco no começo, porque por mais que nos achamos extremamente inteligentes, às vezes nos deixamos dominar por pensamentos completamente, não queria falar o antônimo de inteligente para não parecer ofensivo, mas a gente toma umas decisões às vezes tão absurdas que dá até uma vergonha da gente, não dá? A gente se mete nos problemas tão estranhos. Ai, irmão, tem tanta gente pedindo resposta para Deus no tigrinho. Tem tanta... Eu falei? Era um pensamento intrusivo. Eu falei? Não, tem gente pedindo resposta para Deus para agiota. Tem gente pedindo... Tem gente pedindo resposta para Deus para tanta coisa absurda que Deus não vai acreditar, irmão. O desespero meio que deixa a gente meio entorpecido. Mas de fato, apenas uma voz deveria controlar a nossa vida e as nossas decisões. O problema é que nós elegemos outras vozes. A gente tem a voz da nossa consciência, e a voz da nossa consciência nada mais é do que uma voz formatada pela nossa história. Nossa consciência nada mais é do que a coleção das nossas histórias. Então, tudo aquilo que provém da nossa consciência está conectado diretamente com o nosso desejo futuro e com todas as nossas histórias do passado e até mesmo as recentes. Por exemplo, nós não temos ideias geniais. Nós sempre temos ideias que alguém já teve ou adaptação do que alguém algum dia nos falou. Na nossa mente, poucas coisas são originais. A maioria delas é a soma de fatores, de coisas que ouvimos, vemos. Por isso que quando você olha na grande massa, normalmente o filho casa com uma mulher parecida com a mãe, e a filha casa com um homem parecido com o pai. Trabalhamos em profissões parecidas, vivemos histórias parecidas. Isso é o ser humano. Nós somos assim. Por mais que a gente não queira,
Mas de fato, nós temos uma grande tendência a ser alguém que apenas reproduz o que viu e se assemelhar do que aquilo que lhe foi apresentado a vida inteira. Nós até gostamos das mesmas coisas, porque como não experimentamos outras, reproduzimos aquilo que já é parte da nossa experiência. E como o ser humano gosta de conforto e não gosta de ser tirado desse lugar, então é muito mais fácil reproduzir do que recriar ou recomeçar. Só que a voz de Deus, ela é uma voz que transcende tudo aquilo que você já viveu de experiência a partir do dia que Ele chega. Só existe uma oportunidade do ser humano viver algo original, é a partir da voz de Deus. Deus não usou a história de alguém para escrever a sua. Deus não usou o parâmetro do que alguém viveu para definir o que você vai viver. Ele fez a partir daquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, conselheiro, extraordinário. Ninguém se compara à criatividade de Deus. Imagina você ter um Deus que conhece passado, presente e futuro, e antes de você nascer, já havia escrito toda a sua história. Fiquei nervoso agora, porque vocês não deram muita moral para isso não. Irmão, quem escreveu a sua história não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi os seus avós. Quem escreveu a sua história foi o Senhor. Não, irmão, peraí, eu vou melhorar. Peraí, não é possível. Irmão, quem gosta de filme, levante a mão. Top, série. Você é o tipo de pessoa que quando assiste um filme diz, já sei o final? Irmão, teve uma série agora que saiu de um adolescente. Ai, que raiva, já tem gente expressando opinião. Só não dá spoiler. Irmão, quando você começa na primeira cena, você pode não tentar adivinhar o fim, mas você deseja o fim. Simples assim. Quando você vê a primeira cena, na sua cabeça, você já decidiu como você gostaria que terminasse. Qual é o problema? A nossa mente, ela é presa ao enredo que os nossos olhos enxergam. E o enredo que os nossos olhos enxergam, ele é extremamente comprometedor e ele é conclusivo. Ele já fala muito sobre o final. Um exemplo simples: se você nasceu numa família destruída, aquele roteiro ele é comprometedor e de certa maneira é conclusivo. Deus é o único que constrói uma história extraordinária a partir de um enredo estragado e destruído. Ele é o único que consegue olhar para você, independente de onde você nasceu, independente de tudo que você viu e criou. Ele olha para você e diz: a partir de agora não é mais com absolutamente nada a partir daquilo que você viu, é a partir daquilo que eu tenho para você, a partir da minha palavra, a partir da minha voz, a partir da minha criatividade. Deus não depende do enredo da sua história para construir um futuro extraordinário. Ele não depende da tua origem para definir o teu destino, porque Ele não faz a partir da casa que você nasceu ou a partir da família que te instruiu. Ele faz a partir da misericórdia e da graça dEle. Por isso que quando a gente vive o nosso plano, a gente vive a conclusão do enredo que crescemos. Agora, quando vivemos o plano de Deus, a gente sai para além de tudo aquilo que foi semeado para viver aquilo que a graça de Deus nos autoriza. Não plantamos o suficiente, não somos merecedores, mas pela graça de Deus acessamos o extraordinário que Ele preparou para nós. Mas eu preciso dizer algo: se o segredo para tudo é ouvir a voz de Deus, a dúvida maior não é o que Ele vai fazer, é quando Ele está falando. A Bíblia diz que Gideão, quando Deus fala com ele, ele está morrendo de medo, ele está extremamente, desencorajado, e a Bíblia diz que ele pede sinais para Deus. Ou seja, por mais que no começo disse para você da luz que pisca, do LED que pisca, em algum momento da sua vida você vai ter que fazer prova com Deus para saber se a decisão que você está tomando ela é sábia de verdade. O problema é que para chegar na fase do sinal, você precisa ter minimamente um relacionamento com Ele para saber a maneira que você precisa se manifestar. É simples. Quem é casado, levante a mão.
um desânimo no ambiente. Irmão, tem que levantar a mão feliz, irmão. Sangue de Jesus tem poder. Se tem alguém solteiro aqui, já falou, pronto, mudei de ideia. Quem é casado, levante a mão. Quem é solteiro, levante a mão. Teve gente que não levantou a mão em nenhum lugar. Tô preocupado, irmão. Você não sabe se é casado ou se é solteiro? Me ajuda. Tem solteiro que levantou a mão desesperado, procurando, olhando para trás já, mas está tudo bem. Mas quem é casado e bem casado, porque para isso precisa ser bem casado, a gente consegue saber o que está errado no olhar. Sim ou não? Não botei muita fé. Irmão, eu demorei pelo menos uns 4 anos para aprender a lidar com a minha esposa no dia da... Eu tenho até medo de falar. Eu demorei. Eu sempre caía no mesmo erro. Sabe qual era? Perguntar se eu havia feito alguma coisa de errada. Irmão, e toda vez que eu perguntava, ela dizia, não fez nada. Então eu me sentia livre, mas culpado mesmo assim, porque a cara ainda era de ódio. Até que um dia eu consegui entender que a minha esposa na TPM era aquele ser humano complexo. Então durante 5 dias era meio que Wi-Fi a nossa comunicação. Ela estava bolada, irmão. Eu segui a vida, tá tudo bem. Não é comigo, não é Senhor, né? Eu demorei 5 anos, pelo menos, até o dia que o relacionamento me fez saber o que ela era de verdade, a respeitar ela. Então, para saber a voz de alguém, ou para saber o que o outro pensa, nada é mais poderoso do que relacionamento. Nada é mais, de fato, funcional do que você ter relacionamento com aquela pessoa. Então a minha esposa hoje, nós já estamos em uma outra fase do casamento. Hoje a gente não briga. Tem briga que é tão desnecessária que a gente resolve sem falar um pro outro. Entende? Tem coisas que são parte da maturidade que a gente nem precisa mais falar. O nosso olhar comunica, nossa postura um com o outro comunica. Por exemplo, domingo agora, antes de ir para a igreja, eu olhei uma coisa lá da minha esposa e eu falei. Não vou falar porque os irmãos são muito fofoqueiros. Eu falei para ela e ela fez uma cara de glúteo, mudou o que estava errado e não falou nada. E eu sabia que ela tinha ficado boladinha, porque ela tem um negócio de não afeta o meu plano. Entendeu? Se eu planejei, mas aí ia dar errado. E aí aí eu falei, ela fez na força do ódio, mas fez. Entramos no carro e eu fingi que nada estava acontecendo. E ela bolada, e nós fomos para a igreja. Fomos para o culto, aleluia, oh, glória. Aí, irmão, chegamos em casa e ela ainda semi-glúteo, o rosto estava ainda, sabe, recuperando. E eu não falei nada, porque já aprendi que se fazer na hora, azeda. Então melhor dar um tempinho de mais 5 horas para o tigrinho amansar. Aí, irmão, no outro dia de manhã, eu olhei para ela e falou, ficou brava, né? Ela falou, fiquei. Falei, poxa vida, né, amor? Mas foi bom, não foi? E aí, a gente se alinhou de uma maneira muito mais leve. Ou seja, às vezes o relacionamento te dá o time para saber a hora de falar, para saber a hora de entrar no confronto, para saber o confronto que não vale a pena e se posicionar de maneira certa. Às vezes o que Deus só quer para você entender melhor a voz dele é relacionamento vivo. E você só se relaciona com Deus através da oração e da palavra. Então não adianta você não ler a palavra, não ter vida de oração e achar que Deus vai responder todos os teus sinais. Às vezes o sinal está de página fechada na tua frente. Às vezes o que Deus só precisava era de 10 minutos de conversa com você. Então não adianta pedir para o LED piscar, a luz acender, se o seu relacionamento com Ele for mínimo. O que Deus quer com você não é só te atender na resposta, é fazer você conhecer a voz dEle, não só no dia mau, mas no dia bom, na rotina, de manhã, de tarde, à noite, ao meio-dia. Deus quer ter um relacionamento vivo comigo e com você. E para a gente concluir, de fato, as coisas que mais
interferem na voz de Deus é as vozes que a gente colocou como prioridade no nosso coração. Então, a jornada para ter essa voz de Deus e talvez nunca mais ter dúvida, é porque quando é Deus que fala, a paz se torna árbitra do nosso coração. Quando Deus fala, não nos causa dor e nem sofrimento, nos leva para o processo, mas o processo que Deus nos coloca não tira o pior que está em nós, pelo contrário, extrai de nós o melhor. Agora, para tanto, o primeiro passo é o relacionamento com Ele. Como eu me relaciono com Deus? Disciplina na sua vida com Ele. Você tem disciplina para academia, você tem disciplina para alimentação, você tem disciplina para dormir e acordar, mas a palavra de hoje para você é: quer ouvir a voz dele de verdade, ter direções claras sobre o seu futuro? Tenha disciplina no seu relacionamento com ele. Tenha disciplina para orar, tenha disciplina para ler a palavra, tenha disciplina para consumir algum conteúdo que te aproxima dele, porque se nós não tivermos, não adianta, Deus vai gritar do céu e a gente não vai entender na terra. Não adianta. O dia que eu aprendi que quando a minha esposa dizia que era nada, mesmo ela com cara de raiva, ela estava falando a verdade, era nada. Mas eu só descobri depois que o nosso relacionamento amadureceu. Minha palavra para você é: não adianta você achar que uma vez por semana com Deus, assistindo algum conteúdo, vai fazer você desenvolver um relacionamento a ponto de ter a certeza da voz de Deus sobre o teu futuro. Não, o relacionamento com Deus, ele é diário. O relacionamento com Deus, ele precisa ser recorrente. A Bíblia vai dizer: de manhã, à tarde e ao meio-dia clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam me acharão. Se você está esperando Ele te chamar para o relacionamento, então entenda que essa mensagem talvez foi Deus que colocou agora para você assistir, para dizer: meu lindo, eu não quero só te responder, eu quero ser teu amigo, eu quero caminhar com você, eu quero ser parte da tua vida, eu quero ser parte da tua rotina, até que você não vai precisar mais pedir para ninguém para saber se é eu que estou falando, você vai ter a certeza. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado porque o Senhor não desiste da gente. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor não nos deixa confuso, o Senhor não nos deixa perdido. Pelo contrário, somos desafiados a ter uma vida contigo, porque só teremos a certeza da tua voz no meio das milhares que existem, o dia que o Senhor for parte real da nossa rotina, a ponto de que o Senhor não precise falar uma frase inteira, uma palavra será suficiente para decidirmos sobre o nosso futuro. Em nome de Jesus, amém.